Leila Pereira admitindo interesse em Gabigol. Michael, ex-jogador do Flamengo, interessa ao Vasco. Sobre o Campeonato Carioca, as finais já tem datas definidas. Jogo de ida marcado para o sábado, não esse, o próximo, dia 30 de março. A partida marcada por Maracanã, 17 horas. A volta acontece no domingo seguinte, no dia 7 de abril, também no Maracanã. Resta apenas a definição do horário. Bora contar que o Flamengo fará a estreia na Libertadores da América contra o Milionários, na Colômbia, com capacidade do estádio reduzida. É que vai haver um show no El Campín pouco antes do jogo, até por isso o Milionário já anunciou que vai vender apenas 24 mil ingressos. Enquanto isso, o Botafogo recusou proposta do FC Cincinnati dos Estados Unidos para o Matheus Nascimento. A ideia era pegar o jogador em definitivo, o Botafogo prefere emprestá-lo, imaginando que o Matheus possa explodir e garantir uma venda melhor no futuro não tão distante. Bora falar agora sobre Michael, o atacante que pertence ao Al Hilal, que já foi do Flamengo, interessou ao Vasco. Informação do canal Atenção Vascaínos dá conta de que Ramon Dias pediu sua contratação no início dessa temporada para a primeira janela. Só para lembrar, Ramon trabalhou com o Michael no Al Hilal por 2 temporadas, 2021 e 2022. Ele se acertou com o Vasco e fez essa indicação. O Alexandre Matos ainda foi buscar informações, mas a 777 considerou o pacote muito caro. Para tirá-lo do Al Hilal haveria necessidade de um investimento superior a 10 milhões de dólares, isso sem falar no salário. Ninguém no Vasco recebe o salário do Michael. Jogador que é titular absoluto na Arábia Saudita, 37 jogos, 8 gols e 5 assistências na atual temporada. O Al Hilal que vive o melhor momento de sua história, 29 vitórias consecutivas, recorde na história do futebol mundial. Só para completar sobre o Vasco, Cruz Maltino descartou conversas com o Lucas Lima, jogador que pertence ao São Bernardo. Essa especulação surgiu nas últimas horas. Queria aproveitar e também contar que depois de renovar o contrato com o Piton, o Vasco tenta estender os vínculos de Léo Jardim e Léo. Hora de falar sobre Gabigol e Palmeiras. Fui o primeiro a contar para vocês que o Palmeiras monitora a situação do atacante do Flamengo. Também disse que o Palmeiras não admitiria de forma pública esse interesse para evitar uma situação delicada, chata, para evitar uma rusga maior com o Flamengo. Palmeiras e Flamengo têm sido os protagonistas do futebol brasileiro nos últimos tempos. Pois bem, nessa quarta-feira, lá em Londres, na Inglaterra, onde é chefe da delegação da seleção brasileira, Leila Pereira foi perguntada pelo Flazoeiro sobre a possibilidade de o Gabigol ser contratado pelo Palmeiras. E a resposta dela foi: que time não quer contratar o Gabigol? O Flazoeiro ficou até meio surpreso, a conversa continuou em outros assuntos, depois o Flazoeiro encontra a Leila depois da entrevista e pergunta: mas e essa história do Gabigol e tal? Aí ela fala: não tem nada, menino, enfim. Ela tentou dar uma minimizada depois de perceber que havia admitido interesse de forma pública no Gabigol. Para completar essa história de Gabigol e Palmeiras, o Souza, integrante fixo do programa Os Donos da Bola, do Neto, na TV Bandeirantes, afirmou durante o programa dessa quarta-feira que um amigo em comum dele e do Gabigol lhe contou que o Gabigol está perto de virar reforço do Palmeiras, negociações bastante avançadas. Eu não tenho essa informação de uma proximidade de acordo, sigo insistindo de que o Palmeiras monitora, tem a intenção de contratá-lo e de olho em pegar o Gabigol apenas em janeiro de 2025. O Palmeiras entende que tirá-lo do Flamengo nesse momento seria algo inviável. O Flamengo não vai topar negociar um dos seus principais jogadores, embora em má fase e em rota de colisão com o técnico Tite. O Flamengo não vai topar liberá-lo justamente pro rival Palmeiras. Aguardemos. Bomba em São Januário. Notícia urgente: Alexandre Matos acabou de ser demitido. A 777 alega incompatibilidade e insatisfação com as entrevistas. Toda hora ele fica falando coisas que a 777 não concorda. E o estopim foi essa publicação de uma conversa dele com um jornalista, falando como funcionam as transações no Vasco da Gama. Alexandre Matos, em sua defesa, falou que foi incompatibilidade de ideias, tá? Mas não adiantou nada ele fazer aquele tom apaziguador, ficar defendendo a 777 e rodou. Essa questão que o Pedrosa explanou aí do Breno Lopes, do André Silva, vê que foi verdade. Alexandre Matos deu mole, garoteou, em vez de estar junto com a torcida, foi defender a empresa mandou ele embora.